O livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, é uma carta extremamente teológica, e principalmente nos primeiros capítulos, aqui até o capítulo 11, Paulo expõe de maneira profunda, de maneira graciosa, o básico da teologia do Evangelho. Não o básico no sentido de superficial, profundo, como eu disse, uma coisa robusta. Mas ele vai esmiuçando isso na vida das pessoas. Ele vai falar da depravação do ser humano, os homens pecaram e por isso eles estão destituídos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Ele vai dizer da tensão que nós vivemos entre o querer fazer o que é bem e não conseguir, o não querer fazer o mal e esse mal nós praticarmos, essa tensão que nos acompanha diariamente. E nós precisamos vencer isso pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. Ele vai falar da pregação do Evangelho, como que eles ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se nós não formos enviados. Portanto, precisamos do envio daqueles que creem em Cristo Jesus para que o Evangelho seja propagado. Chega aqui no capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a colocar essa teologia do Evangelho, essa teologia do cristianismo na prática. Começa a aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Portanto, aqui na minha Bíblia, por exemplo, o capítulo 12 tem um subtítulo, que talvez tenha na sua também, dizendo a nova vida, ou um novo viver, o jeito de nós vivermos agora, considerando tudo aquilo que foi exposto, como ensinamento, como doutrina do Evangelho. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. O capítulo 12, ele é o sumário dessa nova vida em Cristo Jesus. É o índice, é o início ali onde nós percebemos a pontuação que o apóstolo Paulo quer fazer daqui para frente. E eu tomei este capítulo 12 como referência para nós pensarmos no momento que nós estamos vivendo. Porque o que é o ano novo, senão também a esperança e a expectativa de uma nova vida para nós? O que é o ano novo, a virada do calendário, que se nós olharmos apenas friamente para o calendário, é a virada de um dia para o outro, de um número para o outro. Mas se nós olharmos subjetivamente o que esse ambiente, o que essa atmosfera gera em nossas vidas, em nossos corações, vamos perceber que somos carregados de expectativas e esperanças. Por isso nós fazemos planos. Por isso nós almejamos, listamos resoluções para o ano novo, né? Desejamos uma nova condição de saúde, uma nova condição financeira, uma nova condição familiar, uma nova condição no trabalho e assim por diante. Dessa forma, eu quero pensar nesse futuro, nessa nova vida que nós teremos em 2025. E eu pensei em servir, sonhar e confiar. Para 2025, nós precisamos dirigir os nossos passos, orientar nossas vidas, pelo menos nessas 3 áreas. Eu gostaria que você hoje acolhesse no seu coração. Acolhesse no seu coração para que você colocasse a sua vida, o seu projeto de vida, a sua expectativa para 2025, pelo menos debaixo desses 3 sombreiros, desses 3 guarda-chuvas, onde nós podemos orientar os nossos passos e tudo aquilo que nós vamos pretender realizar em 2025. Servir, sonhar e confiar. Mateus capítulo 20, versículo 26 diz, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo, nos colocando à disposição dele para o exercício do nosso serviço no reino de Deus. E quando eu falo isso no reino de Deus, obviamente que é muito maior do que 4 paredes de igreja. É muito maior do que nós fazemos somente na nossa casa ou no nosso quarto privado, no nosso quarto secreto. É algo que está estendido em todo o nosso caminhar, aonde estivermos, sejamos servos do reino de Deus. Mas eu quero trazer isso principalmente aqui, para a igreja. Você vai servir a Deus no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, na sua família. Você vai servir a Deus. Aonde você estiver, na fila do banco, na fila de uma clínica, esperando uma consulta, você vai servir a Deus. Mas eu quero trazer especialmente para cá, para a Igreja Presbiteriana Esperança, um lugar onde nós temos a oportunidade de servir a Deus, onde o Senhor derrama dons sobre nossas vidas. Observamos aqui em Romanos capítulo 12 que Ele concedeu dons para nós. Um faz isso, outro faz aquilo, outro. E nós precisamos oportunizar, enquanto igreja, o exercício desses dons. E enquanto aqueles que são alvo deste ministério do Espírito Santo sobre nossas vidas, aqueles que são receptáculos desses dons, nós precisamos nos dispor para exercermos os dons e servirmos ao Senhor. Em Romanos capítulo 12, que nós acabamos de ler, ele vai dizer no versículo 11, assim, olha, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Porque às vezes a gente é muito zeloso pela casa de Deus,
Somos zelosos pela disposição das cadeiras, somos zelosos pela pintura das paredes, somos zelosos pela segurança da igreja, somos zelosos pela ordem do culto, somos zelosos por várias coisas referentes à igreja. Mas se esse zelo não for acompanhado de serviço, serviço árduo, serviço que você pega, eu costumo fazer uma ilustração virou até meme isso, era uma reportagem, e depois essa reportagem virou até meme, das pessoas que muitas vezes reclamam do lixo no chão, mas são incapazes de abaixar, pegar aquele lixo e jogar na lixeira. Às vezes a gente reclama que a pessoa deixou o copo de água, às vezes cheio ou vazio, aqui no pé da cadeira, mas a gente não vai lá e pega esse copo e coloca na lixeira. Reclama às vezes de alguma coisa do culto, mas não se dispõe para poder ajudar. Reclama alguma coisa da dinâmica da igreja, mas precisamos dispor os nossos corações. Paulo vai falar, não sejam preguiçosos, vocês têm muito zelo, mas muitas vezes estão envolvidos de preguiça para se dispor. Se disponham para servir, se disponham para ser instrumento nas mãos de Deus, se disponham para fazer as coisas, e não de uma maneira também fria, de uma maneira relapsa. Ao contrário, ele fala, sejam fervorosos no Espírito. Se for para a gente cantar, que cantemos de maneira fervorosa. Se for para a gente pegar e arrumar o café da manhã, que façamos isso de maneira fervorosa, e não de uma maneira fria apenas, ou reclamona, murmurante. Ao contrário, em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça esse dom que recebeu para servir os outros, administrando o quê? A reclamação não, a graça. Administrando a satisfação de estarmos na presença de Deus, a graça do Evangelho, onde nós somos seus instrumentos, somos seus agentes neste mundo que nós vivemos. Segundo lugar, sonhar. Eu lembro de José, sua história, principalmente em Gênesis capítulo 37, versículo 5 em diante. Nós temos a vida de José, que sonhava os sonhos de Deus, que sonhou grandes coisas, e apesar das adversidades, viu os sonhos se realizarem conforme o plano de Deus. E ainda hoje eu vou falar isso mais tarde, no sermão da noite, sobre essa história e perspectiva de José. Mas imagine você recebendo sonhos, que são sonhos alinhados, harmonizados e vinculados à vontade de Deus. Porque às vezes nós podemos sonhar de uma maneira utópica, de uma maneira que nós estamos muito além daquilo que é possível a realização. Porque metas e sonhos, eles precisam ser mensuráveis, tangíveis, alcançáveis, ainda que mediante um processo longo, curto, médio e longo prazo, que seja. Mas o fato é que nós precisamos sonhar. Eu me lembro de um pregador do Sudão, que foi na igreja, e ele falando sobre sonhos, ele disse, quem não sonha, não merece acordar. Tem que continuar dormindo. E é assim. A pessoa que não sonha, ela está amortecida, está dormindo. E vem então o Espírito Santo e chacoalha e diz, como o texto bíblico, levanta tu que dormes e Cristo te iluminará. Ou seja, sonhe, e sonhe os sonhos de Deus. Sonhe aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família, para os filhos, para o trabalho, para a saúde. Sonhar o que Deus tem planejado para nós. Para José era um sonho de governo. Deus queria José como governador neste mundo. E ele levou para a principal nação da época, Egito. E ele governou ali o mundo por meio do governo ao Egito. E assim somos nós. Deus tem algo para nós. Nem sempre será de governo, talvez será de outras coisas, servos. Mas sim, nós temos sonhos para sermos agentes de Deus neste mundo. Provérbios diz, se em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Ou em outra versão, o homem pode traçar o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os seus passos. Ou no versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios, o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O fato é que fazer planos, sonhar, é inerente a uma nova vida que nós temos em Cristo Jesus. É inerente a essa expectativa que nós temos para 2025. Quais são os sonhos que você quer ver realizados na sua vida em 2025? Em relação ao seu casamento, em relação à sua vida, se você é solteira ou solteiro, em relação ao seu trabalho, em relação às suas economias, em relação à sua saúde, o que você quer ver em 2025? Sonhe, projete, planeje. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, diz Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha só, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, se nós queremos o infinitamente mais de Deus em nossas vidas, apresentemos os nossos pensamentos, os nossos sonhos
os nossos pedidos diante dele. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, porque ele tem poder atuando em nossas vidas. Em último lugar, confiar. Se para 2025 nós vamos orientar nossas vidas, os nossos planos para servir a Deus em seu reino, nós vamos orientar sonhando, fazendo planos, fazendo petições diante do Senhor, e isso é legítimo. Nós precisamos confiar no Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 37. Para você ter a oportunidade de riscar, de anotar na sua Bíblia, sublinhar o texto. Ou se você usa o seu celular, usa um highlight, então, nesse versículo. Faça uma marcação no aplicativo. Versículo 3, Salmo 37. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Eu gosto muito desse texto porque ele mostra a dinâmica que muitas vezes nós enfrentamos com conflito, achando que são antagônicas, achando que são polarizadas entre o descansar e o fazer alguma coisa. Ah, se eu tenho que descansar no Senhor, se eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que parar de fazer alguma coisa. Não. É confiar no fazer. É confiar na caminhada, é confiar na execução dos planos, na execução dos sonhos, na procura da realização deles. É isso que esse salmo nos ensina. Confie no Senhor e o quê? Faça o bem, ou seja, confie no Senhor e execute os seus planos. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Então é nessa dinâmica de confiar e fazer. É como Neemias, que nós estudamos aqui por tanto tempo na escola dominical. Nós vimos Neemias sendo ameaçado por oposição, pelos inimigos da construção das muralhas de Jerusalém. E ele fez uma oração, colocou a sua confiança no Senhor, mas tomou a espada e a pá na outra mão. Ou seja, ele se protegeu e trabalhou. Ou seja, é confiando no Senhor que nós somos prudentes e nós trabalhamos para a realização dos nossos sonhos. Ele vai endireitando os nossos caminhos, Ele vai traçando a nossa rota, Ele vai falando aquilo que procede dos seus lábios para cumprir os planos que Ele tem determinado para nós. Em Provérbios, também, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. É reconhecer o Senhor enquanto nós estamos neste caminho, que Ele vai endireitando as nossas veredas. O fato é que não dá para a gente sonhar e ficar parado. Não dá para a gente querer uma mudança de vida e não fazer nada. Existem pessoas que ficam na igreja o tempo todo orando por um milagre, orando por uma coisa, orando por uma mudança, orando para melhorar os seus relacionamentos, orando para Deus abrir portas, mas não faz nada. Não muda de vida. Não santifica o seu caminho. Não confia no Senhor quando Ele orienta para tomar um passo. Eu já fiz aconselhamento com muitos e muitos casais recém-separados. Em alguns momentos são muitas feridas, muitas dores envolvendo o coração dos dois. Que eles não conseguem enxergar ações simples que podem quebrar aquelas dores, que podem derrubar aquelas ofensas e aquelas coisas que machucaram o coração e fazê-los caminhar para uma reconciliação. Então a gente orienta, porque a gente está do lado de fora, não está envolvido com essa dor, não está machucado com essa ferida. Então a gente consegue, às vezes, uma visão panorâmica, ainda que seja periférica, mas a gente vai não só sobrevoando, mas vai abaixando a nossa visão e conseguindo enxergar alguns pontos específicos e orientamos na correção desses pontos. Mas a pessoa está tão machucada que ela quer a reconciliação, ela quer a restauração da sua vida, quer a restauração do seu coração, mas é incapaz de dar um passo da orientação que Deus está ministrando sobre a vida dela. Ah, você precisa perdoar. Mas como que eu perdoo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um processo de perdão. Você vai chegar para a pessoa, você vai falar assim, assim e assado. E vai dizer que você vai perdoar a pessoa. Não consigo fazer isso. Então vai ficar com a mágoa no coração. Vai ficar criando raiz de amargura. Vai ficar. E por quanto tempo isso perdurar, você vai se amargurar. Percebe? Ou a gente confia que Deus atua em nossas vidas, na obediência, no exercício do caminho que Ele tem traçado para nós e que Ele vai endireitar as nossas veredas, ou então a gente fica no lugar onde nós estamos. Existe um provérbio
secular que diz assim: se você está passando pelo inferno, não pare. Vou repetir. Se você está passando pelo inferno, não pare. A lógica é simples, porque se você parar, você ficará no meio do inferno. Então, se você está passando por um momento difícil, não pare. Não pare de confiar no Senhor. Não pare de obedecer os seus mandamentos. Não pare de observar a palavra do Senhor e tê-la como promessa para a sua vida. Olhar para este texto aqui e falar assim: Senhor, eu entrego meu caminho a Ti. Eu confio no Senhor, portanto, faça o mais que eu não dou conta. E é nessa caminhada que o Senhor vai fazendo o mais. Finalmente, abra sua Bíblia, em Isaías, capítulo 41. É outro texto que a gente precisa grifar em nossas Bíblias. Isaías 41, versículo 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças? Sim. Eu o ajudo? Sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. É Deus dizendo para nós: sirva com coração fervoroso. Sirva na minha casa, sirva no meu reino. É Deus falando e nos chamando para seguirmos os passos de Jesus Cristo, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a muitos, e nós andamos nos seus passos. Sonhe, faça os planos, trace a rota, faça um projeto, coloque metas mensuráveis, alcançáveis, atingíveis, um processo atrás do outro. Está difícil demais. Eu tenho estudado um pouco da neurolinguística e um doutor, o nome dele é Renato, esqueci agora o sobrenome dele, mas ele diz o seguinte, que o nosso cérebro não consegue nos fazer movimentar em busca de grandes projetos. Esses grandes projetos, eles ficam só na nossa mente, só na nossa expectativa, só no nosso anseio, mas nos paralisa. Por quê? Porque se eu não consigo realizar o grande, o pouco, eu não vou conseguir. Aí eu fico paralisado. Então eu sonho com o grande, eu sonho com o belo, eu sonho com o imenso, mas eu fico parado. E aí qual que é a sacada, segundo ele? É você tornar esse grande em partes fracionáveis, alcançáveis, para você dar um passo atrás do outro. Diz uma história que um menino chegou no céu e perguntou para Deus: Deus, por que o Senhor criou o horizonte? Por que o Senhor fez o horizonte? Era uma palavra nova que ele tinha aprendido e logo depois ele faleceu. Porque quanto mais eu caminho para o horizonte, mais horizonte tem à minha frente. E Deus respondeu àquele menino: eu criei o horizonte para que a humanidade desse um passo atrás do outro. Deus coloca os sonhos da gente lá na frente para nós darmos um passo atrás do outro. Servindo, sonhando e confiando. Porque nesse um passo atrás do outro, Ele vai endireitar as nossas veredas para a glória dEle. Que 2025 seja assim. Que orientemos nossas vidas em servir a Deus, em sonhar os planos de Deus e confiarmos que Ele fará infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Eu lembro de 2019 para 2020. Você lembra desse episódio traumático da humanidade? Então, faça uma projeção agora. Vá lá para o finalzinho de 2019, a virada do ano. Seus planos, suas resoluções, seus sonhos. E aí 2020 chegou. Ficamos sabendo de alguma coisa que estava acontecendo lá na China. De repente começou um movimento econômico. Começaram a aparecer pessoas gripadas que não saravam nunca mais. Pessoas que morriam. E aí quando foi em março de 2020 veio o lockdown. Fechou tudo. Estava nos seus planos? Não estava. Nem no meu, nem no seu, nem no de ninguém. Mas o Senhor nos sustenta. E hoje nós estamos aqui. Então que possamos projetar 2025 com aquilo que está no nosso coração e confiar que o Senhor vai dirigir os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém?